Oi, meus amores, estamos começando aí, vamos ler mais 10 páginas. Por favor, se inscreva no canal para receber as notificações se você ainda não é inscrito. E se você está curtindo, dê um like, deixe seu like aí, faça comentários, diga como é que está a sua leitura, seu devocional. E mais uma vez eu digo para vocês, nós ficamos na internet 1 hora só rodando timeline de Facebook, de Instagram, e ficar aqui 1 hora, né, na Bíblia nos edifica, mas ficar em redes sociais não edifica, não. Se a gente não tá usando as nossas redes sociais para fazer alguma coisa útil, que seja ganhar dinheiro, trabalhar, ou até mesmo falar de Deus, se a gente está usando nossas redes sociais só para curiar a vida dos outros, alguma coisa não está certa, ok? Sua vida está sem propósito, ok? Vamos lá, vamos começar aqui, vamos continuar. Estamos em Juízes, agora nós vamos ler capítulo 9, Abimeleque. Vamos lá, vou começar com vocês. Que o Senhor esteja conosco. Vamos lá. Abimeleque, filho de Jerubal, foi aos irmãos de sua mãe em Sequém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubal governando sobre eles ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo o que os cidadãos de Siquém e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Uau! Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubal, sobre uma rocha. Mandou Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores sairão para ungir um rei para si. Disseram a oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, como o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ver o nosso rei. A figueira foi, porém, que respondeu: devia eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ver o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com a sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltam contra a família do meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se com ele, e ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois, Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado.
em que seu irmão Abimeleque e os irmãos de Siquém que o ajudaram a assassinar seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passarem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse mesmo tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo de seus deuses. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para ser o... Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é o filho de Jerubal? E não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque. Ele diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem esperando no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e os homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse: Zebul, veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com os homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo de frente central do território. Uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute com eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Euberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que estou fazendo. Todos os homens cortem galhos e seguiram Abimeleque. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para o qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e a atacou. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa.
Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Aqui é mais uma história, né? Mais um relato de que aqui se faz, aqui se paga, né? As coisas não ficam no ar. As coisas não ficam, fez e tá tudo bem. Nunca está tudo bem, gente. Quando você faz uma maldade, você tem a retribuição, assim como quando você faz o bem. Se você planta o bem, é um ditado muito antigo que já disse, se você planta o bem você colhe. Se você planta o mal você colhe. Eu não sei qual é o mistério que tem aqui nessa terra, mas sempre que você faz o mal, você colhe o mal. Sempre que você faz o bem, você colhe o bem. Se você não colher o bem, eu te garanto que os seus descendentes colherão. Ok? Vamos lá, capítulo 10, Tolá. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dotô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e libertou Israel durante 23 anos, quando morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele veio Jair de Gileade, que libertou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos e montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoado de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Canã. Jafité. Mais uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarode, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses de Amonita, aos deuses de Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor ascendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharem e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do seu aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: Nós pecamos, faz conosco o que acharem melhor, mas te rogamos, livrai-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Deus é muito misericordioso, né? Eu duvido que a gente ia perdoar tanto uma pessoa como ele perdoou Israel tantas vezes, né? Nós temos que crescer muito em fé para poder ter essa grandiosidade de poder perdoar as pessoas como Deus perdoava Israel tantas vezes, né? Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: Quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniram-se a ele e o seguiam. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi.
Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odeiam? Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, eu, o Senhor, os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi aos líderes de Gileade e o povo, e fez chefe o comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós para que teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu ao mensageiro de Jefté, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Armon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificadamente. Jefté mandou um novo mensageiro ao rei amonita, dizendo, assim disse Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o seu rei de Edom não quis ouvi-los, então enviou pedindo ao rei de Moabe, e ele também não coincidiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Armon. Não entraram no território de Moabe, pois Armon era a sua fronteira. Depois, Israel enviou mensageiros a Seol, rei dos amorreus, em Esbom. Ele pediu, deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não aceitou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Zaza, e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este o derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-os por inteiro, desde Armon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora, se o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Canos te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. O que o Senhor, nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou de alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aer e os povoados ao redor, e todas as cidades às margens de Arnon. Porque não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retomar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aer até a vizinhança de Menite, chegando a Abel Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou a casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única, ela não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor,
faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou os seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu. Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passando os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, a Gileadita. Por isso que nós temos que saber o que nós prometemos para Deus. Então, ele realmente cumpriu o voto dele. Mas Deus fez dele também um grande homem. Ele era filho de uma prostituta. É o famoso, é aquela coisa, tinha tudo para dar errado na vida, né? Filho de uma prostituta, expulso, renegado pelos irmãos. E ele se tornou um grande guerreiro, se tornou um grande homem. E fez um voto para Deus e sabia que não poderia quebrá-lo, porque custaria muito mais caro para todo Israel se ele quebrasse o voto que ele fez a Deus. E Deus realmente estava testando ele quando colocou ali na frente dele a filha dele. E que sirva de lição isso pra gente também, que os votos que nós fizemos a Deus têm que ser cumpridos. Então nós temos que ver realmente o que prometemos para Deus, para depois não nos arrependermos ou fazermos uma coisa que desagrade a Deus. Ok? Vamos lá. Vou só interromper e vou continuar. Capítulo 12. Capítulo 12, conflito de Jefité contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zafron e disseram a Jefité: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar? Para irmos juntos. Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefité respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraíns porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziram a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? E se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. 42.000! Morreram muitos. E era israelita contra israelita. Isso que é mais triste, né? Jefité liderou Israel durante 6 anos. Então, o gileadita Jefité morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Chega até ser triste, né? Eles brigarem entre eles mesmos. Isabã, Ibizã, Elon e Abidom. Depois de Jefité, Ibizã de Belém liderou Israel e teve 30 filhos e 30 filhas. Suas filhas em casamento, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã e trouxe para seus filhos 30 mulheres de fora de seu clã. Ibizã liderou Israel durante 7 anos. Ibizã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Agilon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Iléu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. O nascimento de Sansão.
Ah, capítulo 13. Agora a gente vai começar uma história que é bem conhecida da maioria aí, que é a história de Sansão, ok? Vamos lá, essa história é bem bonita também, né? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor entregou-os na mão dos filisteus durante 40 anos. Se a gente pensar, 40 anos não são 40 dias. São muitos anos de sofrimento, né? E eles não aprendem. Certo homem de Zorá, chamado Manaá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você, estéril, não terá filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Para quem não sabe, narizeu era um voto que era feito e não poderia cortar os cabelos, ok? Entre outros votos, ser narizeu não poderia cortar os cabelos, desde de criança. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido, um homem de Deus, e veio falar comigo. Foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde vinha e ele não me disse seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará luz ao menino. Todavia, não beba vinho, nem coma bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será narizeu consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu o coração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao seu marido. O homem me apareceu outro dia e está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou. Se cumprirem. Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto de videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer algo impuro. Terá que obedecer a tudo que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do seu entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. Se o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Enquanto a chama do altar subia ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse a mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz ao menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele como ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. O casamento de Sansão. Sansão
desceu Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima, consigam essa mulher para que seja minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes ou entre todo o seu povo entre todo o seu povo, você tem que ir aos filisteus incircunsos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse a seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tima, de repente um leão forte veio rugindo em direção dele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Tem algumas histórias que deixam a gente arrepiada. Tô lendo e tô ficando toda arrepiada, gente. É muito forte, algumas coisas são muito fortes. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias de festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seguinte enigma. Disseram: vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come saiu comida? Do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar as respostas. No 4º dia, disseram a mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e sua família, e na família de seu pai, e vocês todos morrerão. Você nos convidou para nos roubar. Então a mulher de Sansão implorou aos prantos: você me odeia? Você me ama? Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem o meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o resto da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e os deu a quem tinha explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Capítulo 15. A vingança de Sansão. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que o rei que a dei a seu amigo. A irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhe disse: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus.
Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de cauda, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Respondeu-lhes: foi Sansão, o genro do Timita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus tomaram e queimaram a mulher e o seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. E ele os atacou sem dó, nem piedade, e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna de rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhes: viemos amarrá-lo para entregá-los aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos e o prenderemos com 2 cordas novas e fizemos sair da rocha. O prendemos com 2 cordas novas e o fizemos sair da rocha. Quando ia chegando a Lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. O local foi chamado de Ramat-Lei. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: desde pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus também abriu a rocha que há em Lei e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse momento, essa fonte foi chamada de En-Ancoré e ainda lá está em Lei. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Sansão e Dalila. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os batentes e os arrancou, com a tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que ficava de fronte a Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua força. Como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos? Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua força e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila amarrou elas. Tendo os homens escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa.
posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrassem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas, depois, sendo os homens escondidos no quarto, ela os chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas do seu braço como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano a 7 tranças da minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e prendeu com a laçadeira. Novamente, ela chamou Sansão: e os filisteus estão te atacando. Ele despertou do sono e arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhes contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu desde o ventre de materno. Se fosse raspado o meu cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ele chamou Sansão aos filisteus e foi atacado. Então ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com as algemas de bronze e os puseram a agir em um moinho da prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Ele foi confiar na Dalila, né? Mas eu fico pensando, ela já tinha dado tantos sinais de que ela ia trair ele, né? Por que mesmo assim ele confiou nela? Essa parte ficou meio assim... Eu penso que as pessoas, antes de fazer alguma coisa contra nós, elas começam a dar indícios também, né? Dalila já tinha dado indícios várias vezes que ela ia aprontar contra ele. E ele não quis aceitar isso e acabou falando a verdade pra ela. E eu acho que a mesma coisa acontece com a gente também. Às vezes a gente tá vendo que não é de Deus, tá vendo que aquilo não vai fazer bem pra gente. E a gente continua insistindo, a gente continua teimando, né? E aí acontece o que aconteceu com Sansão, acaba pagando um preço bem alto, né? Que é Deus se afastando da gente.